Eu gostaria de te dizer que das muitas batalhas que enfrentamos diariamente na vida, o medo é uma das mais graves, porque ele nos paralisa. Situações simples podem se tornar intransponíveis porque temos medo. Para apresentar seu livro Vencendo Meus Medos e também falar dos seus 25 anos de Ministério de Música, eu recebo aqui com muito carinho, um pouquinho de saudade, não tanto porque eu já tenho visto, encontrado, matado de saudade pela TV Canção Nova, mas com um pouco de saudade, meu irmão Flavinho, tão querido e esperado aqui no programa Papo Aberto. Flavinho, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, meu querido irmão, que eu amo muito, sou fã, já sabe disso. É recíproco. Cara, estou muito feliz de estar aqui e sempre acompanho o programa, a sua desenvoltura no programa, sempre me cativou muito a sua inteligência, a sua forma de comunicar. E claro, para mim é uma honra, uma alegria estar com você aqui, partilhando vida, né? Partilhando esses 25 anos de ministério, os frutos desses 25 anos de ministério e somando aí todo esse anos, trabalho. Hein, tempo, né? É verdade. Tem gente que tá achando que é minha idade, né? Eu sei que é carinha. Nossa, 25 anos, Flavinho. Eu tava mais, 26, 27. Eu imaginava uns 25 e meio, né? Não, mas 25 anos de ministério, graças a Deus. Completei 41 anos, né? Agora no mês de novembro. E comecei com 15 o meu ministério, né? Oficialmente. Mas na verdade minha família sempre foi muito musical, sempre tive muito envolvido com música. Tocava então já em vem banda. de família a coisa. Tocava em banda marcial, tocava trompete. Toquei muitos anos, mas na verdade oficialmente com 15 anos através da Ana. A Ana, minha esposa, foi quem motivou. Pra mim é novidade, eu que vejo você sempre com o violão na mão, não sabia que você tocava trompete. E tocava bem, relativamente bem, viu, rapaz? Dava meus pulos, me defendia bem. Sempre assim, toquei, nunca tive a oportunidade de estudar música como eu queria, né? Minha família sempre muito pobre, a gente não tinha condições de... Meus avós, fui criado com os meus avós, eles não tinham condições de me pagar um curso, uma faculdade de música. Mas Deus me deu o dom, né? E eu sempre corri atrás, sempre gostei muito. E tocava trompete como eu toco violão, né? Por instinto, natural. E fui desenvolvendo, claro, esse dom. E cheguei a tocar bastante em bandas bem conhecidas na nossa região do Vale do Paraíba, né? Agora, CD e música na vida do Flavinho, a gente já está acostumado nesses 25 anos. Agora tem um produto aqui que é novidade, né? Rapaz. Eu, quando vi o livro, eu fiquei tão contente. É o primeiro, Eu tenho até vergonha, né? Porque eu vou diante de um escritor como você, que eu sou fã. Ficou lindo o livro, cara. Graças a Deus, né? E a proposta maravilhosa, Vencendo os Meus Medos. As pessoas têm perguntado para mim assim, mas como é que é essa coisa de ser escritor? De onde que surgiu isso? E eu digo o que eu aprendi com o nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, por causa da missão. Eu nunca me imaginei escritor, né? Mas a missão pedia, né? A necessidade das pessoas. Esse é o segundo livro. O primeiro livro que eu escrevi junto com a Ana, com a minha esposa, é um livro para casais. Se chama O Segredo da Vida Conjugal. Ele também está disponível nas nossas livrarias. O Segredo da Vida Conjugal é o segundo ou é o primeiro? É o primeiro. É o primeiro. Esse é o segundo. Esse é o segundo, né? Esse eu escrevi sozinho. O primeiro foi junto com a Ana. Foi uma mescla de todo o nosso trabalho com os casais, que a gente tem viajado muito para outros países também, pregando para casais. E nós pegamos todas essas palestras, experiências concretas vividas e transformamos num livro. Esse é o primeiro livro, O Segredo da Vida Conjugal. E esse brotou exatamente também de uma missão, de uma pregação. Esse, o Vencendo Meus Medos, nasceu de uma pregação. De uma pregação. Eu estava animando um grupo de oração, pregando num grupo de oração em São José dos Campos, onde eu moro há 3 anos e meio. E ali eu passei um ano inteirinho à frente de um grupo de oração que chamava Arca de Deus. E no mês de setembro do ano passado, eu ia fazer a pregação naquela noite e durante o dia fui levado a buscar a palavra, né, e orar e pedir a Deus uma inspiração. E abri no livro de Jó. Logo no comecinho, no capítulo 3, versículo 25, aonde Jó vai dizer, né, os meus piores medos se tornaram realidade. O que eu mais receava aconteceu comigo. Aquele versículo saltou aos meus olhos assim, começou algo grandioso dentro de mim. Eu comecei a fazer uma experiência profunda com a palavra de Deus. E então fui na internet, pesquisei, busquei, fui na palavra, e durante aquele dia, aquela tarde especialmente, eu me debrucei sobre essa palavra. E preguei à noite. Preparei o material, preguei, nós transmitimos pela internet, e a resposta do povo foi imediata, tanto no grupo quanto pela internet. A Ana nesse dia não pôde ir no grupo, ficou em casa acompanhando pela internet, e no Twitter, no Facebook, ela disse, Flávia, a resposta do povo foi
imensa. E ela falou, inclusive para mim, fez muito bem essa pregação. Eu acho que você devia pegar esse material e com carinho trabalhar isso, que Deus tem algo mais para esse material. Agora veja, Flavinho, para uma pregação, ok, normal, não é? Porque Claro. uma pregação custa um preparo, a gente vai rezar, a gente vai colher inspiração, não é? Há um caminho a se Aham. seguir para a pregação, mas é um caminho que a gente pode fazer num dia, 2 Claro. dias, não é? Uma pregação ela vai durar 1 hora e pela facilidade, pela agilidade da pregação, a gente pode destrinchar vários temas com Aham. facilidade. Mas escolher para um livro que requer pesquisa, que requer empenho, que requer escrita e reescrita. Um livro ele tem vida própria, É. ele conversa com a gente. Não é assim você diz como é que o livro vai ser, ele É. também te diz como é que a Ele coisa dita vai as ser. regras. Não é? Então, é um trabalho mais específico. Claro. Por que o tema vencer o medo? Exatamente porque eu descobri, Márcio, nessa noite especialmente, e aí fazendo uma memória de toda a minha trajetória, a minha vida, relembrando, eu conto isso no prefácio do livro, relembrando todas as experiências que eu vivi com pessoas ao redor daí do mundo inteiro, não só no Brasil, mas você, como eu, você viaja para outros países, você prega para outros povos, e tantas experiências que a gente colhe, eu fui me lembrando de tantas coisas que eu ouvi, lágrimas que eu compartilhei também de pessoas que, por medo de viver tal situação, estavam bloqueadas, paralisadas. Tudo isso foi tomando forma dentro de mim. E eu vi que esse tema era muito importante para os tempos atuais. A vitória sobre os nossos medos. Porque todos nós temos medo, né? E aí, Medo não é uma coisa normal? é normal, é natural, né? O medo, desde uma criancinha, né? Quando ela se dá por conta que ela é gente, até um ancião, no último momento, no último suspiro, ele vai ter Então, medo. escapar do medo a pessoa não vai. Não, o medo não é? ele é inerente à nossa humanidade, né? Jesus... Agora, quando que ele se torna um desequilíbrio? Quando que um medo deixa de ser normal? Porque quando você fala de vencer os meus medos, é vencer algum Os desequilíbrio, medos né? nocivos. Exatamente. Porque o medo, ele se divide em duas situações na nossa vida. Existe o medo saudável, o medo bom, que nos preserva. E existe o medo mal, não é? Que exatamente nos paralisa, que ele acaba se transformando numa fobia, não é? Numa síndrome. Então, esses medos nós temos que vencer. O medo bom, o medo saudável, o medo salutar, foi vivido por Jesus. Por exemplo, no Getsemane, Jesus teve medo de morrer. Jesus, homem, perfeito homem que era, ele deixou muito claro que ele tinha medo da morte, ele tinha medo do sofrimento. Por quê? Porque esse medo é um medo salutar para nós, homens, né, humanos. Preserva a vida. Preserva você, por Ou exemplo... a integridade da pessoa. A integridade da sua vida. Então, o medo bom, ele te preserva, por exemplo, de uma loucura, de pular de um avião sem paraquedas. Não é? É um medo bom, você tem medo de Tá pular. ligado à prudência. Exatamente. É uma luzinha, né? Uma luzinha que acende no painel e fala, opa, peraí, tem alguma coisa que você tem que preservar, tem que cuidar. O medo desequilibrado, que são as síndromes, os pânicos, esses medos nos paralisam. O medo, em toda essa pesquisa, esse estudo que eu fiz com a palavra e tudo, eu descobri algo muito importante sobre o medo. Que o medo, ele é uma forma de fé. Ele se transforma numa crença na nossa vida. Assim como a fé nos faz acreditar em algo que não existe, como diz Hebreus 11:1, né? Fé é a certeza de algo que ainda não existe, a esperança do que não se vê. O medo, ele é uma forma de fé que me faz acreditar em algo que não existe, mas porque eu tenho medo, todo o meu psíquico, o meu psicológico trabalha para que aquilo aconteça na minha vida. É o que diz Jó. É uma degeneração da fé. Exatamente. É o contrário da fé. Na verdade, o antídoto para o medo é a fé. E o medo é um veneno que pode estragar totalmente a sua fé, tirar toda a sua confiança em Deus. Por isso a coisa é grande. Eu fiquei assustado com a grandeza da coisa, a dimensão dessa temática do medo. E aí veio exatamente até a questão do tema vencendo meus medos no gerúndio, né? Ou seja, é algo que é constante. É constante. Né? Não é venci meus medos. Não. Está acontecendo e vai acontecer todo dia, como eu vida. disse, até o último suspiro você vai ter medo de morrer. Ninguém pode dizer que não tem medo de morrer, porque ninguém morreu ainda, entendeu? E mesmo os que passaram por situações, que a gente sempre escuta histórias, passei pela a situação da morte, entrei no túnel, vi uma luz, não sei o quê, mas não morreu. Morrer é morrer, entendeu? Não tem como Bateu dizer. na porta, mas voltou. O único que morreu e pode dizer como foi é Jesus. Jesus, né? É verdade. Não é verdade? Então, todos nós temos esses medos e temos que lutar contra esses medos, né? Acreditando que
a nossa maior arma é a nossa fé. Eu começo o livro, e cada capítulo do livro, são 15 capítulos, 13 capítulos, perdão, e 5 testemunhos. Cada capítulo começa com uma história da minha vida. Começo, por exemplo, contando uma história, falando das pontes espirituais, de uma experiência que eu vivi no Japão, quando eu fui pela primeira vez em missão no Japão. Né? Quando eu estava saindo do país, voltando para o aeroporto, pegamos o início de um furacão, se chama Taifu. Né? Então, e começa falando então dessa experiência das pontes espirituais que são geradas em nós. A fé gera a ponte da fé, o medo gera a ponte do medo. A ponte da fé tem que ser construída cada vez mais em nós, porque a ponte da fé faz com que tudo aquilo de bom que existe no mundo espiritual aconteça na nossa vida, e a ponte do medo tem que ser destruída, porque da mesma forma ela faz com que tudo aquilo de mal que existe no mundo espiritual também aconteça na nossa vida. Então sempre eu começo com uma história, por exemplo, o momento em que eu e a Ana passamos um medo terrível de perder o nosso filho. Você acompanhou bem essa situação do Rafael, quando ele nasceu com um problema no coração, e o temor que é para o coração de um pai e de uma mãe ver o seu filho com uma enfermidade tão séria, e o medo que brota de você perder o seu filho. Né? Com certeza. E esse capítulo chama Nunca Perca a Esperança, porque Deus realizou um milagre na vida do nosso filho. Ele tinha 8 meses na época, hoje tem 11 anos. Né? Então, o livro é muito concreto, Márcio. Ele brotou exatamente de uma experiência missionária, passando pela minha vida e sendo fortalecido na palavra de Deus. Então, é um livro que tem feito muito bem. Gostei que quando você falou dos 15 capítulos, eu já repassei aqui, porque é um dos livros que já está ali na minha lista para eu ler. Não é? Um livro que eu quero muito, e eu fui folheando aqui, são média de 3 a 4 páginas por capítulo, que é uma delícia para ler, porque você começa e termina, não é? Então você já sabe onde parar. Então, às vezes você vai dormir, está se preparando para ter uma noite mais tranquila, agradável, e até já buscar uma vitória sobre um medo ali. Você lê um capítulo, 2, tranquilo, termina. No outro dia você continua ali tranquilamente o seu livro. Né? Então é preciso destruir essa ponte. A ponte do medo e construir a ponte da fé. Quando o medo, qualquer tipo que seja, toma conta da pessoa, o que ela pode fazer, Flavinho? A primeira coisa é ela tomar consciência, né, e dar nome para aquele medo. Como eu disse, para poder detectar se é um medo bom, que vai fazer com que ela ultrapasse um limite. O medo bom nos ajuda, muitas vezes também, a ultrapassar uma situação que para nós é um limite, mas que para Deus é o começo de uma nova etapa na nossa vida. Então, detectar se aquele medo é um medo que vai te impulsionar, né, ou se é um medo que vai te paralisar. É a primeira coisa, ter a coragem de detectar e dar nome ao seu medo. Por exemplo, eu conto no livro uma história muito engraçada, que é eu tenho medo de rato. Eu luto muito contra medo de rato. Né? É uma besteira, mas o medo é exatamente isso. Tem coisas bizarras para uns e para outros são monstros. Né? E eu até, a história dos monstros roedores, né? Quando a gente morava aí em Cachoeira Paulista, ali na Casinha Verde, na subidinha do morro que vai para Canção Nova, tem um bueiro ali muito grande, naquela esquina. E, rapaz, como sai rato daquele bueiro? Ele morava naquela casinha, parecia muito rato em casa. Se sentiu como o Jó, né? Cara, aquilo que eu mais temia veio morar na frente de um bueiro onde saía rato. E, cara, um dia entrou um rato em casa. Apareceu um rato no sofá. Eu sentado no sofá, aquele barulho, eu já, na hora, já detectei. E me arrepia. Ele. Me deu aquele calafrio, aquele desespero. E eu falei para ele, tem um rato aqui, faz alguma coisa. Eu falei, o homem da casa, faz alguma coisa, tem um rato aqui. O pânico, ele nos paralisa, o medo nos paralisa. A gente perde a noção do ridículo. Quando nós estamos com medo e o medo é desequilibrado, nós perdemos a noção do ridículo muitas vezes. E naquele momento, para encurtar a história, fizemos um buraquinho ali no sofá, o rato saiu correndo para o fogão, e nós fomos dormir, eu não tirei o rato dali, falei para ela, vamos colocar um pano na porta para o rato não entrar aqui. Deixa ele aí. E no outro dia a gente se vira. No fim, ela achou o rato no outro dia e matou. Ou seja, para entender que se o medo nos paralisa, ele tem que ser enfrentado. Né? Claro, a partir daquelas situações eu comecei a aprender a enfrentar o meu medo. Né? E buscar as razões. Né? Porque a nossa mente, algo que eu descobri também nessas pesquisas, é que ela é atemporal. Né? A nossa mente ela não tem nem ontem, nem amanhã. Ela tudo é presente. É hoje. Então, algo que eu vivi, ou que a minha mãe viveu, ou alguém próximo de mim viveu com relação a rato, quando eu era pequeno, pode ter me marcado. Sob o impacto de uma forte emoção, fica gravado. Fica gravado. E para minha memória é hoje.
entendeu? Então, detectar qual é o medo, dar nome para esse medo e agir com a força da fé. Claro, tem situações que serão clínicas, serão tratadas com psicólogos, psiquiatras, né, síndromes, enfim. Mas esse medo que entra num contexto mais abrangente, né, um contexto de fé, que é principalmente a nossa proposta com o livro, não é um livro de autoajuda, não é um livro para psicólogo, não é um livro para psiquiatra, é um livro que tem uma abrangência maior, é você detectar isso e agir pela força da fé para você destruir essa ponte do medo. Porque com a ponte do medo construída, tudo que é o pior do mundo espiritual tem acesso à sua vida. Agora, e é interessante, né? Porque a gente vê que lá no Antigo Testamento, logo que há toda a criação, Deus envia todo o criado diante do homem para que o homem dê o nome. Isso. Aquilo que a gente não consegue denominar, aquilo que é inominável, é assombroso. É. Então, o que você está falando é uma coisa extremamente conveniente, porque é indispensável que para que você controle o seu medo, que você dê nome à coisa. Exato. Só o fato de você conseguir dar nome já diminui o medo. Exatamente. Não é verdade? Sai daquela coisa misteriosa, né? Tem um general da Segunda Guerra que eu cito aí, um general americano, chamado George Patton, que ele dizia que que o medo tem matado mais pessoas que a própria morte. Ele falava da realidade ali do campo de batalha, né? Ele via como os soldados às vezes morriam se entregavam pelo próprio por causa do medo, entendeu? Muito mais que levar um tiro e morrer no campo de batalha, morriam pelo medo de serem mortos. Ou às vezes faziam uma loucura que expunha a vida Exatamente. ali, né? Então isso acontece com a gente. Na verdade, o nosso medo muitas vezes nos leva a uma morte precoce, né? Muitas pessoas já perderam o seu casamento, muitas pessoas já perderam o seu emprego, a sua profissão por medos, né? Ou seja, o medo às vezes mata, por exemplo, pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, pessoas que foram mordidas por cobras, por exemplo, né? Em 20% dessas pessoas não morreram por causa da mordida, perdão, ao contrário, somente 20% dessas pessoas haviam morrido por causa do veneno da cobra. 80% morreram por causa do choque de terem sido mordidos por uma cobra. O medo de morrerem, tão grande que às vezes deu uma parada cardíaca, esse tipo de coisa. Tanto que aqueles médicos que atendem, né, os primeiros socorros em uma pessoa que foi mordida por cobra, dizem os especialistas que a primeira coisa que faz é colocar a pessoa cômoda, tranquilizar a pessoa, para que, primeiramente, a pessoa não morra por um choque de medo daquela mordida que ela levou. Ou seja, se aplica perfeitamente essa frase desse general, né? O medo tem matado muito mais do que a própria morte. E levando em conta isso, aí mais uma vez eu enfatizo a necessidade de nós vencermos esses medos. Os medos nos paralisam, os medos nos bloqueiam e muitas vezes os medos nos afastam das pessoas que nós mais amamos e nos deixam ilhados, né, no nosso próprio mundo. Se uma pessoa que está ouvindo você agora diz, olha, Flavinho, eu gostaria de ter ouvido isso antes, porque nesse momento eu me encontro já prostrado por um medo, vencido por um medo. Talvez se eu soubesse dessas coisas antes, eu tivesse tido alguma chance, não é, nessa luta. O que você diria para essa pessoa? Eu diria que você está no ponto exato para vencer o seu medo, né? Aqui a gente está falando para pessoas que realmente foram derrotadas pelos seus medos. Nessa batalha, claro, né? Claro. Aqui eu não estou falando para vitoriosos. Quem não tem medo não precisa vencer. Claro, né? Então se você tem medo, é para você que eu estou falando. Esse livro é para você, esse livro é para mim. Todos nós, como eu dizia, todos nós temos medos. Que algumas pessoas acabam entrando numa dinâmica ainda mais terrível, até mesmo diabólica do medo. Aí eu trato, por exemplo, da luta contra o medo do mal, uma experiência que eu vivi com uma pessoa muito querida, né? E uma história muito forte que eu conto aí. Essa luta que nós temos que travar contra o mal, porque quem fecunda em nós o medo é o próprio demônio. O medo é fruto do pecado. Lá no mesmo Gênesis que você citou, se você vai lá, quando foi que o homem e a mulher tiveram medo de Deus? Quando pecaram, se esconderam no jardim. Deus se entretia com os nossos primeiros pais no jardim do Éden. E quando eles pecaram, qual foi a primeira atitude? Medo, se esconderam. Né? E Deus passeando, procurando ali o homem para se entreter e o homem escondido. Então, o medo é fecundado em nós primeiramente pelo mal, pelo diabo, pelo inimigo de Deus em nós. A finalidade primeira do medo, Márcio, não é te expor ao ridículo, simplesmente, como eu disse, por exemplo, do medo de rato. A primeira finalidade do medo não é fazer com que você perca a sua profissão por uma síndrome de pânico, por exemplo, você não consegue mais conviver com pessoas. A primeira finalidade do medo é te matar. Matar você
na sua plenitude, corpo, alma, espírito, é matar você. Essa é a finalidade do medo. Porque se a gente vai na essência e na origem do medo, foi exatamente essa a intenção do diabo, matar os nossos primeiros pais. Então, o medo, em todas as suas dimensões, tem como finalidade nos matar. Nós temos que lutar contra os nossos inimigos que querem nos matar. E o interessante é que ele nos diz isso, né? Porque toda pessoa que está com medo, ela se sente angustiada. E a angústia é um jeito da gente perceber um mal iminente. Então, aquele sentimento, aquele aperto no peito, aquela coisa estrangulando a gente por dentro, é o quê? É uma impressão, uma sensação de que algo ruim, que eu não sei o que é, vai acontecer a qualquer momento. Então, já é um prenúncio de morte. Claro, muita gente já morre na angústia. A ansiedade, dizem os psicólogos, ela é a porta de entrada do medo. Quanto mais ansiosa a pessoa é, mais angustiada ela vai ficar e, consequentemente, mais medrosa. Né? E por isso a palavra é muito clara. Né? O Salmo vai dizer, lançai sobre Deus as suas ansiedades. E diz o Eclesiastes que a tristeza matou a muitos. Né? E a primeira de Pedro, onde vai dizer, lançai sobre ele as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Por isso eu digo, o livro ele entra num contexto de fé, ele não é um livro clínico, né? Até peço perdão aos psicólogos, aos psiquiatras que lerem o livro, né? E vão ver claramente que é um leigo falando do assunto, claro, pautando o máximo possível. Mas pautando numa sabedoria milenar. Claro. Porém, é um livro que entra num contexto de fé para que você possa vencer o seu primeiro inimigo. Não é simplesmente vencer o medo numa questão clínica, não é? Não, é vencer o medo na sua abrangência total, partindo da sua origem, que é o pecado. E, claro, respeitando os profissionais, os técnicos desta área, mas a fé trata do medo desde que o homem é homem. Não é? Então, hoje, graças a Deus, a gente vê a elaboração de técnicas que facilitam este caminho de recuperação da saúde, do equilíbrio que foi perdido, mas antes desse acrisolamento que a gente vê pela técnica, pela pesquisa, quem tratou disso em princípio foi a fé. Claro. Você vê que a Sagrada Escritura, antiga, milhares de anos, são 360 vezes que se repete na Sagrada Escritura, não tenha medo ou não temais. Claro. Por quê? Porque quase uma vez para cada dia do ano, 360, Deus ele se preocupou em nos dizer que é importante a gente arrancar o medo do coração. Então eu digo a você, se você ainda não tem o seu, está na hora de você ter. Né? Fiquei feliz aqui com essa parceria, né? Exato. Essa parceria já de longa data, não é? E que promete aí avançar por muito tempo, que é a Palavra e Prece e a editora Canção Nova, neste livro maravilhoso do Flavinho, Vencendo Meus Medos. Eu costumo dizer, eu não sei se o Flavinho aprova, se ele permite que diga isso, mas eu costumo dizer que os livros nos superam. Sim. Não é? Às vezes a pessoa gosta de um discurso que a gente faz, ou gosta da gente. O livro é sempre muito melhor do que a gente. Com certeza. E sempre é muito melhor do que os discursos. Você reza, você prepara com carinho, você pensa várias vezes a maneira mais precisa de dizer uma palavra que vem como um remédio para uma situação clara que a gente está vivendo. Você tenta esgotar ao extremo aquele assunto para que a pessoa tenha exatamente o suprassumo, né? O que há de melhor daquela inspiração. Eu vejo o livro assim, ele é o suprassumo da inspiração, né? Como se você pegasse a inspiração, fosse espremendo e chegasse no livro. Ali é o que tem de melhor da inspiração que Deus te deu para aquele tema, para aquela realidade, e você dá o melhor, né? O melhor do melhor você dá num livro, ou num CD, por exemplo, quando é a realidade da música. O CD ou o livro é o suprassumo daquela inspiração que Deus te deu, e você então dá o melhor que você tem para aquela pessoa. Flavinho, o produtor, o Elvon, está ali desesperado, gritando para mim que acabou. É cedo ainda, a gente falou que era 5 horas de programa. Não era 5 horas de programa, Elvon? Acabou, mas tá bom, não é? Tá aqui, gente, para você que está perguntando como adquirir, é sempre o mesmo telefone, 0, código da operadora 12 3186 2600, ou pelo nosso site, loja.cançãonova.com. Você já faz o pedido do livro do Flavinho, aproveita, já pede aí também
não é, esse CD e DVD comemorativo dos 25 anos dessa trajetória da evangelização pela música. Quem conhece o Flavinho sabe que dispensa comentários, não é? E eu não ia deixar nunca ele escapar desse momento sem trazer para nós pelo menos um pouquinho do que está guardado aqui nesse CD Flavinho 25 anos. Você canta pra gente? Claro, são 13 músicas, 9 regravações, as que marcaram essa época, e 4 inéditas, entre elas essa música Santo Nome, que tem feito aí muita coisa no coração de muita gente. Vamos lá. O programa chegou ao fim. Eu desejo a você um Santo Natal e um excelente fim de ano. Devido às programações especiais de Natal e Ano Novo, não teremos o programa Papo Aberto nas 2 próximas semanas. Mas não se preocupe, em janeiro o programa está de volta e teremos uma programação especial com os melhores programas de 2012, para que você possa ver ou rever, caso você tenha perdido, não é? Flavinho encerra para nós esse momento, como ele já prometeu, cantando, e eu me despeço aqui. Fique com Deus, tenha uma boa noite, santas festas para você e para toda a sua família. Teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Teu santo nome me escutará. Santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás.